Sim, concurseiros, vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Inscrevam-se neste canal, acesse o site cienciaexata.com e conheça também os nossos cursos de português da VUNESP, de nível fundamental, nível médio e também superior. Lá temos um curso específico para o cargo de professor. Como você pode ver, é a primeira questão que vou corrigir agora. Então, acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da turma da aprovação. Vamos lá! A alternativa entre parênteses que reescreve o trecho destacado de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Caro concursando, concordância verbal, primeira coisa, identifique o verbo e depois localize o sujeito. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Verbo, sujeito no singular, verbo também no singular e da mesma forma para o plural. Então é muito importante você observar aqui o verbo e também, neste caso específico, por ser uma prova de nível superior, você observa que a VUNESP cobrou algumas regras a mais. Verbo fazer, qual que é a concordância para ele? Aqui nós temos a partícula se, novamente partícula se. Aqui nós temos o verbo haver acompanhado de um auxiliar, plural ou singular? Veremos já. Então, se vocês dizem as coisas, aqui nós temos o quê? Há os verbos normais. Então, aqui nós já sabemos que o que precisamos fazer, identificar o verbo, depois verificar qual é o sujeito para ele. Vamos ver se você gabaritou a questão. Vamos lá. Primeira alternativa, anos atrás uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Anos atrás eu posso substituir por fazem alguns anos? E agora? Verbo fazer indicando tempo passado. Observe o que diz a regra. Quando o verbo fazer estiver indicando tempo decorrido, tempo passado, ele é impessoal, ele será empregado sempre na terceira pessoa do singular. Isso daqui é clássico. Isso daqui, concursando, imagino que você já saiba. Verbo fazer quando indicar tempo passado sempre na terceira pessoa do singular. Então, o correto seria o quê? Faz alguns anos. Ah, mas não deveria para concordar com alguns anos? Não. Neste caso aqui, oração sem sujeito, ele é impessoal. Se aqui, mas alguns anos fazem, nada disso. Oração sem sujeito, aí você já sabe o quê? Que neste caso aqui, ele é impessoal, sempre empregado em quê? Terceira pessoa do plural. Faz. E agora, também se aplicam os termos a quem não guarda segredo, caro concursando. Novamente o se. E agora, será que o verbo aplicar deve estar no singular ou no plural? Quando aparecer assim o se, estiver depois do verbo, melhor, estiver antes, simplifique. Ele está antes aqui por quê? Porque aqui eu tenho um advérbio. Isso aqui é o quê? Colocação pronominal. Quando tem advérbio, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Simplifique. Coloque assim, ó. Aplicam-se, como está aqui, aplicam-se os termos, para simplificar. Aplicam-se os termos. E neste caso aqui, será que o correto seria aplica-se ou aplicam-se? E este se é um índice de indeterminação do sujeito ou este se é o quê? Uma partícula apassivadora. Observe aqui que na alternativa C nós nos deparamos novamente com o se. Então já observe agora na explicação que vou trazer se o se, as duas funções mais cobradas, índice de indeterminação do sujeito ou partícula apassivadora. Observe e vamos ver se você vai se lembrar. Então, concursando, agora que você já sabe quando se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Então, o que você vai observar? Eles aplicaram os termos. Então é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. Então eu tenho uma voz passiva sintética. Perfeito. Se tenho voz passiva sintética, o sujeito é paciente. Perfeito de novo. Se tenho voz passiva sintética, e o se é uma partícula passivadora e eu tenho um sujeito paciente, então o verbo concorda com o sujeito paciente. Perfeito. Quantos perfeitos, né? Que interessante.
Então, aqui você já observa, corretíssimo aqui, porque os termos, aqui o sujeito paciente está no plural, então o verbo estará também no plural. Então, aplicam-se os termos. Vamos colocar na voz passiva sintética? Os termos são aplicados. Então, aqui, esta alternativa B está corretíssima, como você pode ver. Aplicam-se os termos são aplicados. Eu disse aqui também para vocês observarem o se e agora. Trata-se de casinhas. Tratavam-se mesmo, porque casinhas está no plural. Nada disso. Primeira coisa, transitividade verbal. Trata-se de quê? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Observe que ele vem acompanhado por preposição. Se eu tenho um verbo, um VTI, eu tenho um I, IS. Aqui, o I. Lembre-se disso. Se eu tenho um VTI, a palavra da frente começará com I. Verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo. Eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Não aparece o sujeito, o verbo é impessoal e será flexionado na terceira pessoa do singular. Então, o correto é o quê? Tratava-se de casinhas cercadas. E agora, caro concursando, neste caso, existem barreiras, devem haver barreiras. E agora, verbo haver, será que ele vai para o plural auxiliar dele ou não? É o que aqui eu já tenho a explicação. Observe aqui. Utilizamos o verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Então, verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Aí você fala, mas aqui o verbo haver ele está no infinitivo. O que importa aqui é auxiliar. Eu sempre falo, se o técnico de basquete, por exemplo, ele não faz uma coisa, o seu auxiliar também não faz. Ou seja, se o verbo principal não faz, o seu auxiliar não faz. Se o verbo haver ele é impessoal, o seu auxiliar também será impessoal. O correto será o quê? Deve haver barreiras, correto? O correto não seria assim, há barreiras ou houve barreiras? Verbo haver impessoal, o seu auxiliar também ficará impessoal. É correto afirmar que o autor entende que as manifestações infantis. Então, eu sempre sugiro. Aqui está o nosso texto, a primeira parte, o restante é o texto do Leandro Carnal. Não leia o texto agora, leia as alternativas e volte ao texto. São incapazes de contradizer os adultos, pois esses, os adultos, acontecem no momento certo. Será que essas manifestações são incapazes de contradizer? Observe aqui só esta passagem. Conheço infantes que falam o que não devem porque dizem a verdade. Crianças e bêbados, já foi escrito, possuem estranho compromisso com o verídico. Anos atrás, uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. A filha que nos escutava, tinha uns 10 anos, gritou, fazenda, mãe. Aquilo não é nem sítio, menina inconveniente. Observe aqui. De qualquer forma, ela conseguiu, ela contestou, ela contradisse a mãe dela, os adultos. Então, eles são incapazes? Nada disso. Eles são capazes de contradizer. São indiscretas e divertidas? Nada disso. Nem volto. Indiscreta. Cadê este ato de ser indiscreta? Nada disso. Observa que fazenda, você está mentindo. Aquilo não é nem sítio. Podem revelar verdades incômodas que o mundo adulto reconhece, mas evita expressar. Corretíssimo. Observe aqui. Ela sabia que era um sítio. Será que era um sítio ou uma fazenda? Observe aqui. Menina inconveniente, desagradável, pouco educada. E como descobri depois, mais exata na descrição da propriedade rural. Era mais uma casinha cercada de árvores singelas do que um latifúndio. Nada de fazenda. Ela revelou uma verdade incômoda que o adulto sabia que não era fazenda, mas evitou expressar. São parte do imaginário as manifestações infantis da criança, razão pela qual é difícil esconder a verdade destas. Essas manifestações infantis não são parte do imaginário das crianças, é uma parte da realidade, como fala lá no comecinho do texto. Observe aqui, as crianças dizem a verdade, elas possuem estranho compromisso com o verídico,
Então não é só questão de imaginário, não. Demonstram incapacidade de respeitar o próximo e revelam imaturidade? Nada disso. As manifestações infantis, elas podem revelar essas verdades incômodas. Não é questão de desrespeito quando ela fala que o texto não vem falando que as crianças estavam desrespeitando as pessoas. Esta criança, o texto realça o quê? Que a criança tem a facilidade, ela tem compromisso, como fala aqui, compromisso com o verídico. A criança tem compromisso com a verdade e nada de desrespeito. Segundo o autor, guardar segredos é a atitude coerente dos que priorizam a sinceridade. Será que somente aquelas pessoas sinceras elas vão guardar o segredo? Então, aqui a gente precisa verificar essa passagem no texto. Aliás, quando fala que a pessoa que abre a boca de forma inconveniente, revelando contradições, trazendo à luz inconsistências, pode ser um boquirroto. Também empregamos o termo para designar quem não guarda segredo. Quando a gente volta aqui à questão, em momento nenhum está atrelando a situação de guardar segredos àqueles que priorizam a sinceridade. Então, é uma informação que não está presente no texto. O fato de guardar ou não segredos não está relacionado à questão da sinceridade. Quando a gente observa aqui, o fato ou não, essa indiscrição, ela é mais comum quando nós somos o sujeito, nós estamos envolvidos naquela fofoca. Olha aqui, também empregamos o termo para designar quem não guarda segredo. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Agora vamos aqui à próxima alternativa. O boquirroto não consegue nos impressionar com suas intrigas. Será que sim ou não? Consegue sim. Quando o objeto da indiscrição não somos nós, nada mais divertido do que esse ser. Ou seja, o boquirroto, esse ser, ele é divertido, desde que o objeto da indiscrição não sejamos nós. Então, venho aqui também, já vou descartar a alternativa B. Não existe verdade na fala do boquirroto, pois ele cria os boatos? Não. Boquirroto é aquele fofoqueiro, vamos falar dessa forma, aquela pessoa que não guarda segredo. Ele sabe de alguma coisa, ele não cria. A sinceridade é um risco quando desafia convicções de outrem. Será que a sinceridade é um risco, mesmo a pessoa ser sincera? É um risco? Observe aqui. Aprendi muito cedo que a liberdade de expressão, quando anunciada, ela é um risco. Aprendi que o cuidado deve ser redobrado diante do convite à sinceridade. Então, será que a sinceridade é um risco, como está falando aqui? Existem barreiras intransponíveis, pontos cegos, muralhas impenetráveis no mundo humano. Uma delas é a situação em que uma pergunta envolve uma crença fundamental da pessoa. Então, ser sincero às vezes é um risco. Há momentos em que você, mesmo sendo sincero, você não deve falar determinadas coisas, principalmente quando se refere a uma crença fundamental da pessoa. Então, é um risco quando desafia as convicções, as crenças fundamentais de outras pessoas. Corretíssima. Alternativa D. Falar sem censura, que o correto é rubrica, tá bom? Da mesma forma que o plural de cidadão é cidadões, nada disso, cidadãos. Então, aqui só para vocês se lembrarem. Dos que se certificam da verdade. Será que quem pode falar à vontade são aqueles que sabem a verdade? Observe o que fala aqui. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, invejo-os. Se vocês dizem o que querem na hora que desejam, vocês têm uma ou todas as seguintes características. Lá na alternativa está falando o quê? São aqueles que se certificam da verdade? Nada, riqueza extrema, tem poder político enorme, tamanho físico intimidador, equipe de segurança numerosa, total estabilidade afetiva, autonomia diante do mundo, saúde plena e coragem épica. Então, sem nenhuma dessas características, não dá para dizer a verdade. Então, não está relacionado ao fato de
ser verdade ou não. Se a pessoa quiser falar à vontade, se ele tiver aquelas 8 características lá, ele pode falar dinheiro, poder político, seguranças, isso sim. Assinale a alternativa em que o termo destacado no enunciado retoma a informação anterior. Elementos coesivos. Nós precisamos ver aqui qual deles que é. Então, ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. Será que está retomando algum termo anterior? Observe aqui. Anos atrás, uma amiga decidiu carregar um pouco na tradição familiar. Ela me disse que acabava de retornar da fazenda do pai. A filha que nos escutava tinha algo como 10 anos. Nada, não está retomando nenhum termo anterior, não é um elemento coesivo. Adeus e alguma esperança. Observe aqui, a verdade total pertence a Deus. Nós, a Deus e alguma esperança. Essa alguma aqui, qual é esta esperança? Qual é o tipo dela? Não cita. Nas passagens anteriores, não está citando. Então, não é elemento coesivo que vai retomar. A verdade total pertence a Deus. A verdade total pertence a Deus. Deus não está retomando nada, nenhum termo anterior também. Tinha algo como 10 anos, vamos ver aqui. Então, a filha que nos escutava tinha algo como 10 anos. Esse algo era o quê? Está se referindo aos 10 anos aqui, que ainda vem. Então, não está retomando informação anterior. O que vai retomar informação anterior? A alternativa é. Por quê? Aqui nós temos o quê? Um pronome oblíquo átono. É um elemento coesivo? Sim. Ele vem para evitar a repetição. Observe a frase. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo. Eu invejo minha iluminada amiga e meu onisciente amigo. Nossa, ficaria repetitivo, cansativo. Então, quando a gente volta aqui, minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, invejo-os. Aqui o que? Eu invejo aquelas pessoas. Então, esse os aqui está retomando a amiga e ao amigo. Então, isso daqui sim é um elemento coesivo que ele está retomando a informação anterior. Esse os está se referindo a quê? Vamos corrigir aqui. Ao amigo. Eu vou colocar aqui. Os está se referindo ao onisciente amigo e também a iluminada amiga. Então, são elementos coesivos que estão retomando informações anteriores. Show de bola? Na crônica, a narradora relata que, primeiro, crônica vai fazer o relato de algo que ocorre no dia a dia. Você foi ao médico, por exemplo, e vai fazer uma crônica ali na sala de espera. Então, é um texto menor, O Encantamento do Mar, da Marina Colasanti. Então, o que você pode fazer? Fazer a leitura do texto? Não recomendo, recomendo que você leia as alternativas e volte ao texto para você otimizar o seu tempo. Ela relata que o mar causa tristeza às pessoas que se encantam por ele. Será que ele causa tristeza mesmo? É o que a gente vai ver. O encantamento do mar. O mar traz encanto. O encantamento pelo mar é inesgotável. Então, nada de tristeza, é encantamento. O tédio com o barulho do mar a fez adormecer rapidamente. Será que ela tem tédio com o barulho do mar? Observe aqui. Estamos tão acostumados com a violência urbana que já não dialogamos com a natureza. Em vez disso, pensamos em tiros, explosões, enfrentamentos. Deitada e protegida pelo lençol, imaginei o mar momentaneamente iluminado pelos relâmpagos e salpicado pela chuva torrencial. Ela imaginou o mar e com esse pensamento deslizei para o sono. Então, nada de tédio. Tédio é com a violência urbana, com a violência do dia a dia. As tempestades marítimas a deixam mais nervosa do que a violência urbana. Nada disso, a violência urbana é que a deixa nervosa. Tanto é que quando ela pensou no mar, ela deslizou para o sono. As várias mudanças de cores do mar normalmente a incomodam. Ficou fácil porque você já eliminou várias alternativas, porque o mar traz um encantamento. Nada de o mar traz tristeza, traz tédio e também incômodo quando a gente volta aqui
Você já observa que o mar está mais para cinzento do que para azul. Então, em momento nenhum, ela fala que estas cores do mar normalmente a incomodam. A chuva torrencial e os relâmpagos a puseram a pensar no mar, é o que a gente vai ver aqui. Deitada e protegida pelo lençol, imaginei o mar momentaneamente iluminado pelos relâmpagos e salpicado pela chuva torrencial. Com esse pensamento, deslizei para o sono. Certinho aqui, a alternativa é que está correta. A chuva torrencial e os relâmpagos a puseram a pensar no mar. Ela passou a pensar no mar e também foi dormir. O termo destacado está empregado em sentido figurado, sentido conotativo de conto de fadas, quando você dá um novo significado a determinada palavra. No meio do caminho havia uma pedra. E aí? Se a gente não observar o contexto do poema de Drummond, pode ser que seja uma rocha, mas pode ser um empecilho. Se for empecilho, eu usei o quê? A palavra pedra no sentido figurado. O encantamento pelo mar é inesgotável. Aqui, o mar mesmo, então, é sentido próprio, não deu um novo significado. O mar se encherá de pequenas ondas coroadas. Em cima das ondas haverá, ou haverão coroas, né? Haverá coroas, porque verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, essas ondas, em cima delas tem coroas? Nada disso. Então, aqui eu já sei que foi empregado em sentido figurado a palavra coroadas. Estamos tão acostumados com a violência urbana que já não dialogamos. Lembrando, aqui está o texto, se preciso for, você volta. Já não conversamos com a natureza, isso. As pessoas conversam com a natureza. Imaginei o mar momentaneamente iluminado, que vem das luzes dos raios. Vendo através das pálpebras fechadas o clarão intermitente, deslizei para o sono. Pálpebras, aquela parte do corpo, dos olhos ali, aquela pele que vai cobrir os olhos, sentido também próprio. Então eu já venho e descarto também. Alternativa é